Bom, e hoje a gente tem o prazer de ter o padre Rafael Sotocorno. Ele é reitor do nosso seminário menor aqui de Presidente Prudente e hoje ele vai bater um papo com a gente, comigo, com o Renato, sobre a vida do seminário, para você que está pensando em fazer um teste vocacional, que você tem esse chamado. Hoje o padre Rafael vai tirar todas as nossas dúvidas, vai ser um papo bem gostoso. Missão digital é o nosso chamado, com amor e verdade, sempre lado a Olá, lado. e hoje começamos mais um Missão Digital, esse canal onde a gente troca ideias sobre várias coisas da nossa igreja. E hoje a gente tem a presença ilustre aqui do Rafael Sotocorno, é o reitor do nosso seminário aqui de Presidente Prudente, e a gente tem um prazer, padre, de tê-lo aqui com a gente e dizer que é uma honra o senhor estar aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado primeiro pelo convite, pela acolhida e que a graça de Deus possa agora nos instruir nessa caminhada, principalmente nesse momento de reflexão, nesse momento de conhecimento, para que o Espírito Santo dê sobre nós nessa sabedoria também o uso da razão, para entendermos as coisas que é de Deus e tudo aquilo que Deus também quer fazer na nossa vida. Temos também aqui o nosso grande amigo Renatão Manfrim, tá sempre com a gente aqui. Aliás, o Renato já é o dono aqui do nosso podcast, que ele é cadeira cativa aí. Boa tarde, bom dia, boa noite, Renatão. Mais uma vez estamos juntos aqui hoje. Eu falo que é mais um amigo, né? Um amigo padre, né? Rafael veio lá do Palmitalzinho. Quanta alegria estar com você aqui hoje, né? Posso falar você, porque acho que falar senhor lógico, que é uma educação, mas a intimidade que a gente tem, o tempo que a gente ficou junto aqui na Maristela, né? Quando você esteve por aqui. E eu acho que para começar, você podia falar um pouquinho, né? Quem é o Rafael, né? Eu nasci entre dois municípios. Meus pais moram numa comunidade rural entre município de Regente e município de Anhumas. Famoso Palmitalzinho. Isso. E a divisa do município, ela faz fundo com a propriedade dos meus pais. E a capela na qual eu sempre participei, que eu cresci, que eu fiz primeira comunhão e os sacramentos, fica do lado de Regente. E aí fica aquele conflito, né? E agora, de onde eu sou? Da parte civil, sou de Anhumas. Da parte religiosa, pertenço a Regente. Então fica esse conflito. Atualmente tenho 35 anos. De idade, eu tenho 4 anos de vida sacerdotal. 4 anos já? Já faz 4 anos já. Eita. Quem diria, o tempo faz assim, o tempo voa. E atualmente estou como reitor do seminário diocesano, cuidando lá das vocações da nossa diocese. Foi legal assim, ao tempo que nós ficamos juntos, o Tchê não participava tanto lá com a gente, na casa do Padre Rodrigo, e eu acompanhei bem assim a época, né, de diácono, né, fala diácono de transitório, né? A sacerdote, né? E eu falava, e aí, como é que você tá? Né? A gente tinha aquela ansiedade dos dias para chegar a ordenação dele, né? E aí era gostoso falar assim, você imagina como é que vai ser a consagração? Você imagina como é que vai ser para mudar? Como é que vai ser o frio na barriga? E eu lembro depois da primeira missa, eu perguntei para ele, né? E pergunta aqui, como é que foi, né? Conta para o pessoal como é que foi de quando se tornou de diácono a sacerdote. Como que foi isso para você? Quando eu cheguei na Maristela, eu cheguei em agosto de 2020. Eu, inclusive, cheguei como seminarista. Seminarista. Eu cheguei em agosto e fui ordenado diácono em dezembro. Por isso que ficou esse pouco tempo como seminarista. E realmente acompanha, né? Pegou como seminarista, aquela fase de conclusão, aquela cobrança de monografia, de Universa, e aí ordenação diaconal, ordenação sacerdotal, assim... Foi um tempo em que haja coração para aguentar isso tudo. É uma experiência muito forte. Mas ao mesmo tempo bem desgastante também, né, Bem desgastante, porque é o momento do seu final, então você tem que estar concentrado, você tem que estar entregue, você tem que estar realmente preparado. E aí, vou ser padre, não vou? Agora é o horário da decisão. Porque às vezes a gente acha que decisão de ser padre é quando entra no seminário. Na verdade,
é no dia da ordenação. Dia da ordenação. É no dia da ordenação que você vai falar, eu vou entrar na igreja, eu vou me entregar a Deus. E aí essa entrega, assim, é uma experiência fantástica, cara, porque você começa a perceber todo o trajeto da tua vida, você vendo Deus te chamando, o que Deus fez contigo durante o processo de seminarista, porque foram 8 anos de estudo, 8 anos se preparando, e de repente ali, naquele dia, naquela missa, naquele instante, de repente você assume um caráter que vai ser impresso para o resto da tua vida e que você vai estar a serviço de Deus. É viver aquela vontade de, eis que venho fazer a tua vontade. Então faça, Senhor. Então, cara, é um frio na barriga sem tamanho. O coração bate, a ansiedade some, chega na hora da cântico de entrada, eu lembro no cântico de entrada, cara, as minhas pernas desapareceu. A sorte que a gente entra com o pai e a mãe do lado, né? Foi eles que seguraram, porque senão... E assim, é uma sensação única. Quando você deita no chão, quando você recebe a oração consacratória do bispo, é algo assim, fantástico. E na família, o Rafael não é sozinho no sacerdócio, né? Tem um irmão também, né? Vocês são em 3 irmãos, né? Sim, 3 irmãos. Eu conheci os 3, né? Inclusive o que casou é o do meio. É o do meio, Felipe. É o do meio, Felipe. Nós fomos ajudar na festa de casamento lá no Palmitalzinho. Juntamos o pessoal da Maristela, fizemos como se fosse o buffet da Bia. Ah, tá. E aí a gente foi preparar lá no Palmitalzinho, fez depois foi o casamento e a gente foi o noivado, depois acho que a gente fez a festa lá em Regente, né? Isso. E a sua festa De ordenação. que foi de ordenação, que foi lá no Palmitalzinho, né? Foi bem, bem bacana. Ô padre, e aí, para quem tá em casa hoje, eu esqueci de falar qual era o tema hoje do nosso programa. Nosso programa, nós trouxemos o padre aqui porque o padre é reitor do seminário aqui de Presidente Prudente. Então, para você que está assistindo a gente, que é jovem, que tem esse chamado, que já passou na tua cabeça algum dia, falar, eu queria fazer uma experiência no seminário, tudo, nós trouxemos o padre aqui para tirar todas as suas dúvidas e você ter esse chamado mais íntimo com Deus, indo pro seminário, e tá tudo bem se você for. Eu acho que o que é legal também pro padre passar pra gente, né, pro pessoal que tá assistindo, como foi esse chamado seu de sacerdote? Você estava lá na comunidade lá em Epitácio, né? Sim. E você foi chamado, Dom Benedito chamou você para vir pro seminário aqui. Foi isso? Conta pra gente como é que foi essa virada de chave aí. Você já tinha essa vontade? Você já pensava nisso ou não? Cara, eu nunca pensei em ser reitor. Eu lembro de um fato que quando nós deixamos o seminário para vir para a paróquia, o último dia que nós deixamos o seminário, porque aí depois como diácono você assume a paróquia, etc e tal, né? O padre falou assim para mim, meu diretor espiritual, se prepara, porque você vai sair do seminário, mas logo logo você volta. Mas para mim, aquilo tipo foi insignificante porque não entendi ali no momento, etc e tal. Eu fiquei 1 ano lá na Maristela como padre, seminarista, diácono, mas como padre fiquei 1 ano. Depois eu fui para Epitácio, fiquei lá 1 ano e 7 meses. Eu lembro que quando o bispo me chamou para conversar, o bispo me falou assim, olha, eu tenho uma missão árdua, difícil, mas que eu preciso de você. Eu falei, Dom, o que o senhor tá pensando, o que o senhor está planejando? Foi onde ele apresentou esse quesito do seminário. Eu falei, mas Dom, eu, novo, porque pouco tempo de sacerdócio, como que eu vou instruir um jovem, sendo que eu ainda nem vivi o sacerdócio direito, etc e tal. E aí ele falou assim para mim, eu preciso de alguém que ensine os seminaristas a amar a Deus. Eu só preciso disso. E foi isso que me tocou, né? Porque eu falei, opa, peraí, mas se Deus está chamando, o que Ele quer que eu faça? E aí foi onde eu pedi para ele, falei, Dom, me dá 3 meses. Eu pedi um tempo longo, porque não é uma missão fácil, é uma missão completamente difícil. E assim, às vezes a gente imagina a reitoria de um modo, mas ela é completamente diferente. Então, sair de uma paróquia que eu estava bem, eu amo aquele povo de Epitácio, o povo da Maristela, enfim, qualquer lugar que eu passei é um povo muito bom. E você deixar um povo que você ama para ir para outro lugar é uma questão muito complicada. Porque você quebrar
entre aspas, né? Entre aspas, quebrar como se fosse um vínculo. O vínculo não quebra, mas é como se deixasse para assumir uma nova tarefa. E essa tarefa da reitoria é uma tarefa muito complicada. É muito mais difícil do que, às vezes, as pessoas acham assim, o reitor só está lá dentro do seminário e só cuida dos meninos. É muito mais complexo do que a gente imagina. E aí acho que já entra bem o nosso tema, né, de hoje, né, Tietchan? Como que hoje a gente vê com tantos acampamentos, tantos trabalhos da nossa comunidade e outras comunidades também, a gente vê que aflora muitos jovens, né, a ter essa... Se despertar. Se despertar. Fala, nossa, né, a vida religiosa, né? Primeiro acho que pensa nisso, né? E como que funciona? Como que é o seminário? Conta para o pessoal assim, como que é o seminário nosso aqui de Prudente, né? Porque a gente sabe que temos o nosso seminário aqui, mas depois de um certo tempo eles têm que ir para Marília. Conta como que funciona para você aqui esse seminário, esse despertar dessa juventude, de outros também, às vezes nem tão jovens, né? Eu tive lá com você algum pouco tempo atrás, eu vi que tem pessoas já de uma certa maturidade e outros bem mais novinhos, né? Engatinhando, né? Conta pra gente, como que é aqui em Prudente isso aí? Ô Renato, falando nesse negócio de despertar, né? Esse quesito de despertar é interessante porque acampamento, retiro, essas intimidades que a igreja ela acaba oferecendo para o jovem, para o próprio adulto, ela acaba despertando esse querer fazer a vontade de Deus e amar a Deus de uma maneira diferente. Esse chamado, né, Esse chamado. Tanto é que o ano passado, por exemplo, nós estávamos em 75 vocacionados. 75? Nós estávamos em 75. Nossa. E aí vem essa grande chave. Eu vou ou não vou? O que vai acontecer lá dentro do seminário? O que o reitor vai fazer comigo lá dentro do seminário? Tipo, como que vai ser o processo lá dentro? Entendi. E aí por exemplo, nós pegamos dos 75 do ano passado, entrou, por exemplo, 20. Para falar assim, da queda que existe. Por que que existe? Porque a missão não é fácil. Não, é uma missão que, por exemplo, digamos assim, não num sentido de soberba, mas não é para qualquer um. Porque é cobrança, é exigência, é transformação, renúncia. Padre, e literalmente muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? Porque o senhor está falando de 75, 20 ficaram, né? Mas como que é esse processo? Por exemplo, que nem você falou, ano passado entrou 75. Entra no começo do ano, como que é isso daí? Tem idade, por exemplo, tem algum jovem assistindo que tiver curiosidade, fala assim, nossa, eu sempre tive um chamado, sente isso, como você falou, tantos movimentos que tem, mas como que é isso? Como que funciona? A idade, por idade, como que funciona? A diocese, ela estabelece a idade de 15 até 30. É a idade que a diocese estabelece. 15, porque a pessoa ela pode entrar, o candidato pode entrar no primeiro ano do ensino médio. 30, porque é a idade máxima, digamos, né? Para entrar, porque senão acaba perdendo aquele gás da juventude, quando chega na vocação, às vezes já chega mais cansado, porque o tempo demora. Então, se o cara entra com 30, vai ordenar com 38, por exemplo. E dependendo como tá, já tá cansado. Aí, quando ele tem essa faixa etária, ele vai ficar 1 ano em acompanhamento comigo. Certo. Antes de entrar no seminário. 1 ano de acompanhamento com você. Comigo. Por isso que, por exemplo, daqueles 75, reduziu. Por que que reduz? Porque aí eu vou falar sobre renúncia, eu vou falar sobre sacrifício, eu vou falar decisão, amor a Deus, deixa pai, deixa trabalho, enfim. Aí gera aquela insegurança, gera aquele medo, aquela incerteza do que fazer. Então é normal ter essa redução. Por quê? Porque a pessoa ainda precisa ser desafiada. E esse processo de 1 ano é um processo que eu desafio ele. Eu coloco o candidato num quesito desafio. Você quer? Só que se você quer, vai acontecer isso. Se você quer, vai te dar isso. Então, são 1 ano de preparação. Nesse 1 ano, eles fazem 3 encontros comigo, presencial, dentro do seminário. E nesses encontros, nós continuamos a reforçar esse sentido de renúncia, de amor, renúncia de mundo, renúncia do próprio ser, da humanidade, da miséria, do pecado, enfim. Então, é um trabalho de formiguinha. Fez esse 1 ano, eu entro em contato com os padres. Padre fulano, o senhor conhece o ciclano? Padre, eu conheço, ele é um cara bacana, é um cara que tem vida espiritual. Ou ele vai dizer, nunca vi na igreja, nem sei quem que é. Caiu tem aí. Bastante assim que aparece? Isso eu ia perguntar. Aparece. Aparece jovens ou até adolescentes, né? De, tipo,
tá em casa, fala, mãe, eu vou pro seminário, não é de nenhum vínculo com nenhuma paróquia, nada, ele aparece lá. Aparece lá. Por exemplo, mês passado, eu recebi um vocacionado, um áudio de um vocacionado desejando entrar no seminário. Eu falei, seja bem-vindo, a Diocese te acolhe, nós vamos começar agora o processo, fiz toda a introdução, etc e tal. Aí eu comecei as perguntas, de onde você é, quem é seu nome, etc e tal. O cara, ele era da cidade de São Paulo, e aí eu perguntei, mas como você conheceu a Diocese? Pelo Instagram. E aí você fala assim, opa, mas qual é o seu vínculo com a Diocese? O que você quer com a Diocese? Achei legal. Eu que vocês têm... Paulista e eu... Calor de Prudente, da capital. Por exemplo, vocês têm acampamento, eu acho isso legal. Vocês têm retiro, eu acho isso legal. Eu falo, filho, mas o sacerdócio não é o achar legal. O sacerdócio é sacrifício. Você quer viver sacrifício? Mas eu vou sacrificar o quê, padre? Eu falei, você vai sacrificar a sua vida. Você vai sacrificar as coisas do seu mundo. E etc e tal. Mas isso eu não quero não, eu quero... Aí você começa a pensar assim, mas o que você quer então? Então assim, você recebe assim... É uma mistura, né, padre? Eles não sabem muito bem onde tá entrando. E esse um ano aí de acompanhamento eu acho que é fundamental, né, padre? Porque esse um ano de acompanhamento nada mais é que um processo de discernimento. Exato. Porque chega um cara desconhecido, porque a gente não conhece todo mundo. Sim. Chega um cara desconhecido querendo, eu quero ser padre. E como que funciona? Qual que é a rotina? Vamos imaginar um jovem vocacionado, ele sente esse chamado, ele chega lá pro seminário. Ele tem o seu lugar de dormir, o quarto, ele acorda, o que ele faz assim? É uma escola? Como que funciona lá? Quando ele entra dentro do seminário, você fala? Isso. Quando ele entra dentro do seminário, ele tem toda uma rotina, ele tem todo o cronograma, ele tem toda uma regra, ele tem toda uma organização. Certo. Porque senão acaba perdendo o equilíbrio da casa. Vamos pensar um pouquinho de rotina. De segunda a sexta-feira, acorda às 6 horas, missa 6h30, 7, entre o intervalo da missa e 7h30, café. Começa as aulas 7h30, vai para 12h10. 12h10 reza o que a gente chama de hora média. E o que são essas aulas? É do ensino médio? Depende Pra quem já fez, né, padre? Isso. Para quem já fez, muda as matérias. Para quem está no ensino médio, é matéria de ensino médio. Certo. Português, matemática, biologia. Inclusive, eu dou aula agora de biologia, porque antes de eu entrar no seminário eu fui professor. Sou formado em biologia. Então agora quem dá aula de biologia dentro da casa sou eu. E aí eles ficam o dia inteiro estudando. Padre, só um gancho. Esses professores que dão aula lá dentro é tudo voluntário. São todos voluntários. Todos voluntários. Atualmente nós contamos com 43 professores voluntários dentro da casa. 43? 43. Tá, aí tem essas aulas, aí meio-dia... Isso, aí 12h10 eles rezam hora média. Essa hora média é aquilo que é a liturgia das horas. Das horas. Isso, laudes, as horas médias, vésperas e completas. Então, meio-dia eles rezam hora média e depois a gente já emenda com o ângelo. Terminou, vamos almoçar. Nós, geralmente uma 12h30, 12h20, dependendo do salmo, que o salmo às vezes é extenso. Terminou o almoço, 1h30 eles voltam a estudar de novo. Vão parar às 6 horas, tomam um banho, 6:45 reza as vésperas. Terminou de rezar as vésperas, janta. Terminou a janta, eles vão para a aula. Termina a aula 9h15, 9h30 da noite. Ainda tem aula à noite. Ainda tem aula à noite. Resumindo assim, aula das 7h30 às 9h30, por exemplo. Sim. E quando eles não têm aula, porque às vezes tem horas vagas, nós estamos em cima. Cara, você leu? Fulano, você está fazendo tarefa? Você está fazendo exercício? Você tem prova semana que vem. Você está fazendo isso? Aí às vezes fala, não, padre, eu não estou hoje, eu estou cansado. Aí você também percebe que às vezes os próprios seminaristas estão cansados. Você fala assim, você tem aula vaga tal hora, vai descansar um pouco. Porque chega uma hora também que satura, né? Sim. Você já pensou ser sentado numa cadeira com um professor falando, não menosprezando os professores, mas falando, das 7 às 9 todo dia. Então chega uma hora que a pilha do... É sacrifício, hein? Do cara acaba. E assim, isso eu acho que é aquela história do diamante sendo lapidado, né, padre? Sim. Tem que passar pelo fogo, tem que passar pelas coisas para ver se vai aguentar lá na frente. Porque chega uma hora que no próprio ministério
é pressão atrás de pressão. Exatamente. E nesse período que você fala, eles chegaram. Passa por esse ano. Esse 1 ano. E aí acaba esse 1 ano, esses que ficaram, como que muda? O que muda de um ano para o outro? Continua nos estudos ou muda muita coisa assim? Vamos pensar assim agora nas fases, Renato, para responder. Eles entram, às vezes, eles podem entrar no primeiro ano do ensino médio. Terminou o primeiro, vai para o segundo. Terminou o segundo, vai para o terceiro. Terminou o terceiro, eles vão para o primeiro propedêutico. Aí que muda agora a chave. Porque o ensino médio é aquelas matérias curriculares do ensino médio. O propedêutico já são matérias diferentes. Então já começa a mudar as disciplinas. Eles fazem 1 ano de propedêutico e fazem também o segundo. Para eles terminarem a fase aqui no menor, eles precisam concluir o curso com a apresentação de trabalho. Tem uma apresentação de trabalho. A gente chama de até um TCC. A gente chama de TCC. Tem uma professora de metodologia que ela ensina, ela instrui, tem tema, enfim. Tem toda uma elaboração. E se o cara fez os 2 anos no propedêutico, mas chegou na hora do TCC, ele não desenvolveu, tchau. A gente despede. Porque se o cara, dentro de 2 anos que ficou só para estudar, o cara ele não tem a capacidade intelectual, de raciocínio, de razão para enxergar uma conclusão, então, peraí, alguma coisa está errada, né? Então, a gente também faz essa cobrança. E assim como toda escola, como toda faculdade, existem regras, né? A gente até conversava antes aqui de começar a gravar. Como que funciona? Por exemplo, existem regras, existem coisas que são, a cada... vamos dizer, advertências, como uma empresa, como que funciona isso? Você que existe, essas regras já são ditadas pela nossa igreja, mas como que você trata isso? Como que funciona? Cada seminário, ele tem uma regra específica, que a gente vai chamar isso de regimento, dentro da própria parte interna. Se ele quebra um desses regimentos, dependendo do regimento que ele quebra, ele pode ser expulso de imediato. A gente convida para sair. Vamos pensar assim, a regra da casa, a partir das 9 horas não pode sair. Vamos pensar algo absurdo, né? O fulano pulou o portão e saiu. Deu um perdido. Voltou no seminário, por exemplo, 11 horas. Vamos pensar que nem ficou muito tempo. Voltou 11 horas. Essa regra é imediata. Violência, agressão, essas coisas, a gente nem pensa 2 vezes. Já é complicado. Então, assim, existem regras, existem regimentos que precisam ser seguidos. Então, eles não têm digamos assim, uma liberdade. Qualquer coisa que aconteça dentro do seminário, eu tenho que ser comunicado. Eu preciso saber. Se não me comunicou, aí eu falo assim, fulano, vamos ali na sala 1 minuto? Entendi. Que aí é aquele momento que o filho chora e a mãe não vê, Meu né? Deus, aí falou, vamos ali na sala... É igual passar da diretora, lembra? Lá pra diretoria. Você nunca foi, né, Tia, na escola? Eu nunca fui. Deixa eu falar, padre, uma outra dúvida. Nesse período de formação aqui no seminário menor, só lembrando que tem o seminário menor, né, que é o aqui da diocese, né, e depois a gente vai para um seminário maior, que é em Marília, né? Sim. Aqui no seminário menor, além das matérias de formação do ensino médio normal, tem as matérias da igreja, assim. Sim. E vocês se preocupam com a formação psicológica do adolescente, das crianças que estão lá, ou dos vocacionados, dos jovens? Sim. Tanto é que a regra da própria igreja, o pedido da igreja do Vaticano, é que todo candidato, quando entra no seminário, ele precisa obrigatoriamente passar por um diretor espiritual. Eles têm um diretor espiritual na casa, tanto é que é o padre Rodrigo Fernandes, que atualmente está em Teodoro. Isso. E eles também têm um processo psicológico. Entendi. Tem 2 psicólogos que atendem dentro de casa. Eles vão lá no seminário, eles ficam um período no seminário e atendem individualmente 1 por 1. Além desse quesito do psicólogo, do diretor espiritual, eles também têm um terapeuta. Existe o terapeuta, que no caso é a Aninha. A Aninha, que é a terapeuta, ela acompanha os meninos lá. E aí elas fazem todo esse processo da dimensão espiritual, intelectual,
mas também comunitária e humana. Exato. Então tem todo um processo, uma organização para lapidar o diamante. A nossa cidade, Presidente Prudente, nós temos o seminário. Qual outra cidade próxima aqui que existe seminário? A mais próxima? Menor. Assis, Araçatuba. Não tem. Dentro da nossa região de Presidente Prudente, da nossa região pensando diocese, tá? Não tem. É o único dentro da nossa diocese. Agora, vamos pensar, Assis tem, Araçatuba tem, Marília tem, Lins tem. Então, as dioceses que acompanham em torno da nossa própria diocese tem. Cada diocese tem o seu seminário. Seu seminário menor. Só que dentro da nossa província, para vocês entenderem, a província ela é dividida em 8 dioceses. Pega Botucatu, depois Bauru, Marília, Lins, Ourinhos, Araçatuba, Assis eu já falei? Aí Assis e Prudente. Tá. Pensando assim, pega desde Botucatu até o cantinho do estado. Vem o canto. Isso, vem o canto do estado. Dentro desta província, Prudente é a única que tem seminário menor no sentido de ensino médio. As outras têm só propedêutico. Só propedêutico. Tanto é que, por exemplo, agora a nossa diocese, ela recebe a seminaristas de Araçatuba. Por quê? Porque em Araçatuba tem um só. Aí o Dom Sérgio, no apelo, para não abrir uma casa para um seminarista, falou, vocês têm uma estrutura ali, vocês não acolhem? Aí nós acolhemos o seminarista aqui conosco. E vocês são mantidos financeiramente pela diocese. Como Isso. que funciona? Ou há algo que é remetido a nível nacional ou até pelo Vaticano? Como que funciona isso? Nós temos como mantenedora a própria diocese, a base é da diocese, tanto é que o repasse maior é da nossa diocese de Presidente Prudente. A diocese de Araçatuba também dá um repasse para nós, mas um repasse, digamos, inferior, porque é uns seminaristas, né? E nós estamos com 28, então tem uma diferença aí. Então ela também ajuda. Depois nós temos os próprios pais dos seminaristas que ajudam financeiramente o seminário, eles contribuem um valor de, por exemplo, 50 a 100 reais, dependendo da família, da condição da família. E aí também tem os amigos, que a gente chama amigos do seminário, que são empresas parceiras nossas que vêm fazer trabalho lá dentro, ajuda financeiramente, ou, por exemplo, algumas empresas alimentícias entregam os alimentos para nós, então tem todo uma forma. E além disso, a gente tem, por exemplo, nós estabelecemos agora, para ajudar financeiramente, toda quinta-feira nós fazemos pão agora. Ah, que legal. Porque tinha uma tradição, quando eu cheguei, do pessoal vir buscar pão, o famoso pão da Dona Rosa. E aí o pessoal começou a cobrar, padre, não tem mais, cadê o pão, não sei o quê, pão do seminário. Eu falei, então vamos estabelecer. Toda quinta-feira a gente faz pão agora para vender pro pessoal. O pessoal que está assistindo já sabe, toda quinta-feira, onde que encontra no seminário mesmo. No próprio seminário. Chegou de frente da igreja, da mãe da igreja, é o lado esquerdo. Lado esquerdo. Então, porque entra lá no fundo. Tem o lado da cúria, que é pro lado direito, né? Então a gente tem que entrar pro lado esquerdo de frente lá. Então pode passar lá de carro, encostar lá, tem a secretaria lá. E vocês são em quantos funcionários? Entre funcionários e pessoas que trabalham dentro do seminário? Seminário. Nós temos eu como reitor, digamos a figura principal, né? O padre Hilário. O padre Hilário já é um senhorzinho já de idade, mas ele fica lá dentro do seminário, ajudando, tendo confissão, ajudando os meninos na dimensão intelectual e tudo mais. Aí depois nós temos mais 5 funcionários. Um que cuida da parte da secretaria, administração, aquela coisa de secretaria de escola, lança nota, lança falta e tudo mais. Nós temos 2 pessoas na cozinha, porque os meninos não dá tempo. Vocês viram que o cronograma é fechado de aula, então não dá tempo de fazer comida. Aí nós temos uma na lavanderia, porque tem as roupas dos meninos que às vezes não dá tempo, etc e tal. E tem um que cuida da parte da limpeza. Esses são os remunerados? Esses são remunerados. São 5 funcionários remunerados que cuidam lá. E aí depois o restante das atividades da casa, limpeza de casa, organização, louça, tudo com eles. Entendi. Eles são divididos em equipes, divididos em setores, e é tudo, cada um faz o seu papel. Tem setor de cozinha, tem setor de quarto, tem setor de banheiro, tem setor de jardim, tem setor de horta.
Então, assim, é tudo dividido em função. É aí que vem aquela pergunta, né, da curiosidade, né? Porque a gente sabe que Deus é misericordioso, mas dentro do regimento que você tem como reitor, como é lidar com esses jovens? Muitas vezes, às vezes, o coração quer falar mais alto, mas você tem que ser, lógico, justo a gente tem que ser sempre. Sim. Mas muitas vezes há situações que o coração fala mais alto que o regimento. Como que funciona? Porque fala, mas o padre tem que perdoar. Como que funciona para você isso aí lá? Cara, olha, Você fala na questão do prosseguimento. ali. Isso, porque lidar com os vocacionados, né? Entendi. Ele tem que perceber isso, mas ele, como sacerdote, a gente fala assim, mas a figura do padre tem que perdoar. Mas e aí lá dentro, como reitor, como que funciona isso? lá dentro é como se fosse viver uma figura paterna. É impressionante isso Tem a dentro. correção, né? Porque ao mesmo tempo que você ama o filho, mas você tem que chegar a hora que você fala, opa, peraí, filho, acorda pra vida. Então você tem que fazer isso. Por exemplo, tinha um menino, para você ver como que é o processo muito mais complicado. Tinha um menino que ele não tomava banho. Ah, Começou a subir aquele odor diferente, aí eu comecei a falar, ô fulano, você já viu o ciclano tomar banho? Não, padre, o ciclano não toma banho, faz 3 dias que ele não toma banho. Então é aquela questão, você tem que amar, mas você também tem que corrigir. Ô fulano, é o mínimo, cara. Você tem que Exato. tomar banho. Então, assim, para falar que você tem que assumir uma função realmente paterna. Porque aí eles vão ficar doentes, quem que cuida? Sou eu. Quem vai levar no médico? Sou eu. Quem vai dar remédio? Sou eu. O menino tá triste, quem vai ter que dar uma animada? Sou eu. O menino tá desmotivado, quem vai ter que acompanhar? Sou eu. O menino tá ruim na disciplina, tá com dificuldade. Sabe, você sentar na mesa com o teu filho e falar, ó, vem aqui, 5 mais 5, quanto que é? Então você tem que fazer isso. Entendi. Aí o menino apronta, porque molecada você sabe que gosta de brincar um com o outro. 28. imagina, né? Se tiver uns tietchan, uns renatão. E fica aquelas brincadeirinhas, aquela zoação entre eles. Então você tem que chegar e falar assim, opa, peraí, calma, parou que você tá passando dos limites agora. Então diminui o tom da zoação, diminui o tom da brincadeira. Então você tem que ter esse jogo de cintura. Só que aí aquela experiência que eu falei, Renato, eu tive que aprender a viver realmente paternidade. Saber amar na hora que precisa ser amado, mas também ser justo e corrigir na hora que precisa ser corrigido. E comigo não tem essa, não. É na base, digamos assim, não na porrada, no sentido literal, Eles mas... fizeram um lago lá, e depois a molecada pra fazer na enxada e na pá, o lago lá. E vai trabalhar, cara. Trabalha, depois Ô, vai padre, trabalhar. mas assim, ó, o senhor, nós vendo agora o senhor falar, você não acha que o bispo, ele te colocou numa função dessa, por você ser jovem, por você ter ser mais fácil essa comunicação com os meninos? Sim. Não é? Talvez não seja isso também? Quando eu saí de Epitácio para vir para cá, que eu não entendi muito o que o Dom estava planejando, hoje eu vejo essa necessidade de ter alguém que acompanha o gás deles. Exatamente. Porque o que mais desgasta a minha vida dentro do seminário hoje é que é de segunda a segunda lá dentro. Como padre numa paróquia, eu tinha minha segunda-feira, por exemplo, que é normal de todos os padres, poder descansar. Aqui eu não descanso, é de segunda a segunda-feira. Então, a hora que você tem para descansar, sempre tem um bater na porta. Cara, vocês precisam ver, às vezes, uns domingos atrás. Eu não tinha missa à noite. Aí eu falei, eu almocei com eles, falei, agora vocês podem ir para casa, porque de domingo eles podem visitar a família, da 1h30 às 9h, eles podem ficar com a família, mas voltam. Aí eu deitei para dormir e falei, cara, hoje eu vou dormir a tarde inteira, eu preciso descansar. Senão o corpo começa a não suportar, né? O fulano catou um cano de PVC, o meu quarto é na parte superior do seminário. Ele catou o cano de PVC 2h da tarde, e a hora que eu tinha acabado de deitar, e bateu na minha janela. Ô padre, acorda, o senhor não tá fazendo nada. Aí você para assim e fala, ô filho de Deus, pelo amor de Deus. Pra não falar outra coisa, que você tem que lembrar que você também é padre. Claro. Mas para falar assim, então você tem que ter alguém que acompanha esse processo deles. Porque aí eles vão entrar no gás, eles vão estar pro trabalho, você tem que estar junto no trabalho, porque senão eles não aprendem o que é o sentido do trabalho, eles vão ter vida espiritual, você tem que estar junto na vida espiritual. Então assim, você tem que acompanhar.
E se não tiver gás... É isso que eu tava pensando, porque assim, ó, não desmerecendo todos os reitores que já passaram lá, que Padre Miguel já foi um reitor Sim. lá, né? Padre Fantástico. aquele loirinho, bem branquinho mesmo, aquele padre, não teve um padre, Loirinho? um padre bem branquinho. Depois eu vou lembrar o nome dele. Eu acho que é isso, padre. A sua juventude é você doar a sua juventude ali para os meninos, porque um padre mais cansado, e um domingo desse que o moleque bate lá na sua janela, você fala, não. Você levanta, você manda o cara embora na hora. Entendeu? Se você não tem um jogo ali de cintura, de você falar, opa, peraí. Você tem que entender que o moleque tem 15 anos de idade, é coisa de moleque, tudo bem. Só que depois você fala assim, ô fulano, na sala. Tanto é que, esqueci de falar, eles chamam a minha sala, a sala que eu fico, sala de Vale de Lágrimas. Ah! O cara entrou lá dentro, ele vai chorar. Ele vai chorar. E você falando assim, 15 anos, assim, é lógico que é uma coisa assim, é muito relativo, mas a maturidade deles, por ser jovens, com 15 anos, você acha que isso aí reflete muito? Porque às vezes é um tempo de descoberta, né? Que acha, por isso que passa por lá, lógico. Mas você fala assim, Renato, não tem uma idade certa. Ou existe, você fala assim, a questão da maturidade faz muita diferença nisso que você percebe, nesse processo que você já está há quantos anos já como reitor? Eu tô 1 ano. 1 ano. 1 ano. Um Na ano. verdade, como reitor, 1 ano. Eu cheguei o ano passado. Ano passado. Mas aí eu fiquei só observando, tipo, na surdina, no oculto, aprendendo, estudando o que a igreja quer, o que a igreja espera do candidato e tudo mais. Aí esse ano eu assumi como... E você percebe que nesse ano, você percebe alguma diferença, assim, na idade ou não? Percebo. Muito. Eu falo sempre para eles. Às vezes sou assim, ensino médio é moleque. E o propedêutico já é mais maduro. Maduro. O que acontece? Na realidade, daqui da nossa diocese, é muito mais fácil lidar com o ensino médio que o propedêutico. Por quê? O propedêutico, o cara vai chegar, por exemplo, com 20, 23 anos, 30 anos. Então o cara já chega com faculdade, o cara já chega com trabalho. Então ele já chega mais fechado, mais maduro, mais teimoso, mais assim, turrão, mais até às vezes, não soberbo no sentido ruim da palavra, mas já chega mais maduro, né? Claro. E o ensino médio é mais fácil, porque estão nesse processo de destruição ainda. É como se ele não soubesse o que quer. Sabe, mas ainda não sabe. Sabe que quer ser padre, mas não sabe como vai ser um padre ainda. Então é mais fácil de você trabalhar, porque é mais fácil a obediência, é mais fácil o pedido, porque às vezes você pede, fulano, faz isso. Eles fazem. Então, às vezes, por exemplo, eu peço uma coisa para o propedêutico. Eles são mais ligeirinhos, eles falam para o pessoal do ensino médio, o padre pediu para você fazer. Não, você pediu para ele fazer. Aí você chega lá, eu falei pro cara, por exemplo, pega esse copo d'água para mim, pega um copo azul para mim. Chega lá um copo verde. Eu falei, mas peraí, eu pedi o azul. Quem pegou esse copo? Padre, foi o fulano. Mas eu não pedi pro fulano, pedi pro ciclano. Então, assim, é mais fácil lidar com o ensino médio, porque você tem esse processo de construção, de obediência, do que às vezes com o propedêutico. Só que tem hora também o processo se inverte, né? Que é para cada situação uma coisa. Só que esse processo de maturidade, às vezes, ele tem algo que é mais rígido. Porque o processo do seminário, qual é a intenção do seminário? Destruir. Isso é o processo do seminário. É destruir para construir depois de novo. Eu, para ser padre, precisei ser destruído nas minhas convicções, nas minhas vontades, na minha forma de pensar o ser igreja, que às vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente pensa, é bem diferente. E aí esse processo de destruição, para quem já é mais maduro, é mais complicado. E assim, qual a idade dos que tem lá hoje, os mais velhos e os mais novos lá? Quais são mais ou menos a faixa etária de idade lá? Vamos pegar os dois extremos, Renato. O mais novo, 15, o mais velho, 37. 37? Então você tem que ter um jogo de cintura de mexer com uma criança, mas ao mesmo tempo jogo de cintura para mexer com o adulto. E esse jogo de cintura que às vezes ele é difícil de lidar com isso. Porque você tá com um adolescente de 15.
com um adulto de 37, há uma disparidade muito grande entre um e outro, né? Sim. E lidar com essas situações, um deve olhar, o que esse pivete Não, quer e até fazer, pro né? reitor, o de 37 é mais velho que o próprio reitor. Sim. Ele é mais velho que eu tenho 35. Pois é. É. E aí tem todo esse choque, né? Esse choque geracional. Padre, uma outra coisa sobre isso que eu queria falar. Hoje, o seminário, ele é, em geral, assim, na questão de comportamental, mudou muito da época sua, por exemplo? Mudou. Muito, né? Mudou muito. Acho que essa questão das redes sociais, essa Sim. questão, né, padre? A influência que o jovem hoje ele passa para entrar dentro do seminário, Na hora que ele chega... na hora que ele chega, é muito complexo. Porque, por exemplo, assim, ele tá na paróquia, na paróquia ele vai acessar todo tipo de site, vai ver pregação de todo tipo, de tudo, enfim. E aí ele vem com, às vezes, aquele conceito criado na cabeça. Aí você chega e fala assim, mas quem falou isso? Fulano. Falou, então prova dentro dos documentos da igreja que o fulano falou isso. Que ele tá certo. Entendi. Então você tem que pegar e fazer esse processo. Eu o tempo inteiro fico questionando eles, mas de onde isso? O documento da igreja diz? Aí agora eles já pegaram a manha, então o que eles fazem? Quando eles querem falar, isso, eles procuram antes para chegar, ó, padre, o documento da igreja disse isso, então isso é verdade. Entendi. Então, assim, é esse processo assim que leva muito tempo. E que na época passadas, né, na sua, até porque você é um pouco novo ainda, mas época ali de Padre Rodrigo, mais para trás ali, eu acho que os adolescentes e os jovens, eles não tinham tanto questionamentos, né, padre? Eles aceitavam mais ordens, mais disciplina. Hoje eles já chegam muito mais... muito mais ressabiados. Ressabiados, né? Chegam. Tanto é que se você pega, por exemplo, aquilo que a formação ela fez em 2013, quando eu entrei, e agora ela é completamente diferente. A exigência que a diocese tinha conosco em 2013 já não é mais a mesma agora. O que em 2013, se a gente pegar um padre bem mais antigo, é outra exigência já é outra também. exigência. Né? Porque é interessante que a igreja ela tem essa sabedoria, que ela vai acompanhando, vai acompanhando, por exemplo, a própria história do ser humano. E a hora que ela acompanha, ela também vai modificando, ela vai evoluindo, vai transformando. Porque hoje, por exemplo, na minha época, aquilo que se formava muito era o intelectual. Era a cobrança no intelectual. Hoje a maior cobrança está no humano. No humano e no espiritual. Porque a partir do humano e do espiritual é que você começa a transformar o intelectual e a pastoral. Então você forma o candidato humanamente bem. Para ele entender como lidar com o seu próprio ser, quem ele é interiormente e como ele vai utilizar isso dentro do ministério. Então vamos falar, o jovem, você entrou com quantos anos aqui no seminário? Eu entrei com 23. 23. Você já tinha formado. Já. E aí você ficou quanto tempo? O Rafael, ele entrou com 23 anos aqui, você ficou quanto tempo em Prudente, no seminário menor? No menor eu fiquei 1 ano só. 1 ano só. Porque na época o Monsenhor Miguel, ele falou assim, ó... padre, lembrei, é o Padre Altino. o Padre Altino. Padre Altino. Verdade. Ele não é branco? Ele é branco. Ele é branco, ele é branco. É verdade, brancão. ele mesmo. E aí, quando eu entrei em 2013, como eu entrei já com faculdade, o Monsenhor Miguel falou assim, ó, você não precisa ficar aqui. É perca de tempo você ficar aqui. Por quê? Que com o Monsenhor Miguel, dimensão intelectual. Já vê que a pessoa já vê que o cara é formado, etc e tal, então você manda o cara pra lá. E eu fiquei 1 ano só em Prudente. Aí depois que eu fui pra Marília, fiz a faculdade de Filosofia e Teologia. Então aqui eu fiquei 1 ano. Hoje eles ficam 2. Entendi. Hoje, nos dias de hoje, você ficaria 2? Ficaria 2. Mesmo o cara de 37 anos, tem 37 anos, o que vai ficar fazendo aqui com um cara de 15? Ele vai ficar 2. Por quê? Porque nós vamos trabalhar a humanidade dele. A humanidade. A humanidade, a vida espiritual, enfim. E assim, então, é bem curioso. Então, porque aí, vamos imaginar, o menino que entrou com 15, ele vai fazer os 3 anos de ensino médio. Aí depois ele fica... Mais 2. 2 anos. Isso. Então ele ficaria 5 anos. 5 anos aqui. E aí ele vai para o seminário maior para fazer faculdade de filosofia e teologia. Isso. E aí são mais quantos anos? São mais 7. Mais 7 anos. 7 então, anos. 5 com 7, 12 anos. E existem vários que já passaram por tudo isso. Já, existem. O padre Rodrigo, que está em Teodoro, que atualmente é diretor espiritual, que ordenou comigo, se não me falha a memória, ele ficou 9.
9 anos. Ele ficou Dois dois aqui e mais 7 7 lá. O padre Aldair, que está em Euclides da Cunha, já ficou 10. Então, assim, varia muito do candidato. E na sua turma, você quando entrou, daqui para lá, quantos? Você e o Rafael? Na verdade, nós entramos em 10 aqui, no ano de 2013, e ordenou 3. Eu, Rafael Moreira e o padre Rodrigo de Teodoro. O padre Rodrigo de Teodoro. Isso, só nós A 3. ordenação foi vocês 3 juntos, né? Fomos nós 3 juntos. Foi. Fomos. Ô, padre, e assim, 1º de maio. 1º de maio. 2000. Isso, 2021. 2021. 2020 foi a 2020 diaconal. Foi diaconal 2021. Isso, no meio da pandemia? no meio da No meio pandemia. da pandemia. Na igreja Santa Rita. Né, Santa Rita. Ô, padre, e aí nós pensando aqui em Prudente ainda no seminário menor. Esses seminaristas, eles têm eles têm uma responsabilidade na paróquia deles ou ainda não? Tipo, eles não precisam fazer estágio no seminário menor, né? Não, eles não fazem estágio. Não. Porque a função de estar no menor é, primeiro, a diocese conhecer quem é você, quem é o candidato. Segundo, é ele conhecer quem é a diocese. Porque ele vai trabalhar para a diocese, ele vai estar a serviço da diocese. Então, essa é a função. Tanto é que todos os lugares que eu vou, vamos pensar que eu vou para Presidente Epitácio, eu vou para Rosana, eu vou para qualquer canto da nossa diocese, às vezes eles vão comigo. Por quê? Para eles conhecerem como que é a diocese, qual é o território da diocese, o que é primeira região, o que é segunda, o que é terceira, o que é quarta, enfim. Então, eles começam... É o processo de só aprender. Entendi. Por isso que eles não fazem estágio pastoral. Porque é como se fosse construir uma base para depois começar... E aí, você falou que eles têm o domingo livre para passar nas respectivas famílias, né? E existe um outro período que eles falam, essa aqui é a semana do saco cheio, igual tem na escola, é semana de férias. Como que funciona isso? Dentro do seminário, a gente coloca a saída anual, que a gente chama entre nós internos, né? Eles podem, no ano, tirar um final de semana. Por exemplo, eles podem todo domingo para casa, da 1h30, mais ou menos, até as 9. Chegou 9h01, o cara já tem castigo. O cara já vai pra louça. O cara de 37 anos chegou 9h01, vai pra louça. Regra é regra. Enfim, então eles têm esse dia. Durante o ano, eles podem ficar com a família um final de semana. Saem no sábado de manhã e volta só no domingo à noite. Ou, por exemplo, vamos pensar que o cara é lá da 4ª região. Se o cara for sair no sábado de manhã, ele vai chegar sábado à tarde. Chega lá, dá oi e volta. Isso, então eu deixo ele sair na sexta. Sexta-feira, acabou as tuas aulas, você não tem nada, então você pode partir. Aí ele sai na sexta, quem é de longe, aí fica sexta, sábado e domingo com a família. Até uma coisa que eu acho engraçado, que quando eu lembro da época de grupo de jovens, que a gente, aos domingos, ia almoçar com os seminaristas, né? Isso há 35 anos atrás, Nossa, né? eu já fui jogar bola com Jogar eles. bola com eles, lembra? Uhum. E aí, assim, a gente imaginava que o seminário, a gente olhando para o seminário, pensava que a igreja do seminário é a igreja mãe da igreja. E não tem nada a ver, o seminarista não fica nas missas da mãe da igreja, não é isso? É isso. É porque todo mundo acha que vai chegar lá na mãe da igreja, vai ver, acho que aquela igreja é do seminário. Vocês têm a capela de vocês, não é isso? Isso. Aonde fica a capela ali? Ela fica na parte interna. Na parte interna. Porque no seminário, quem vai lá no seminário, fica já o convite para todo mundo que quiser ir lá conhecer. Boa, Não é um massa. negócio fechado. Por Boa. exemplo, só pode... Vai lá conhecer, vai ver como que é, entender. Até estrutura. um adolescente, uma pessoa que se Isso, sente, se sente no chamado. chamado, vai lá. Na né? nossa paróquia lá, que é tantos jovens que tem, né? Os grupos de jovens, né? Até eles que têm o Voo Além, né? Tem os doutores da alegria e tem também o Trupalaio, né? São coisas que às vezes é interessante eles ir lá um fim de semana, né? Já fica o convite para eles também, né? O pessoal de Itaciba, aproveitando a oportunidade, o pessoal do Itaciba veio em setembro. Eles ficaram um período da manhã ali conosco, aí eles pediram para terminar no almoço, porque eles tinham um compromisso à tarde. Mas eles chegaram lá 8 horas e nós terminamos no horário do almoço. Eles ficaram uma manhã com a gente lá. E aí nós falamos sobre vocação, explicando o que é o seminário, como funcionam essas regras. Enfim, então tem toda uma abertura para ir lá. O padre. Entende? E assim, ó, a gente sabe que existem desistências, mas existem desistências também que
existe as desistências que falam assim, não, padre, eu pensei, eu não, meu negócio não é para isso, tal, mas existe não é uma desistência, mas existe a sua percepção sim. e a sua decisão de chegar e falar assim, ó, infelizmente eu acho que o seminário não é para você. Existe isso daí? Existe. Existe e deve ser uma parte difícil, né, padre? Porque o cara quando entra no seminário, ou vamos pensar na própria vida religiosa, uma freira, por exemplo. Quando ele chega achando que ele vai dar resposta ali. Na verdade, ele não vai dar resposta ali. Ali ele só vai entrar num processo de entendimento, de compreensão do que é, de fato, a verdadeira resposta. Que nem eu disse, minha resposta foi no dia da ordenação, no cântico de entrada. Ali foi a minha resposta. Uhum. Então, quando ele chega ali, ele chega com uma ideia, com uma construção do que é o sacerdócio, etc e tal. Então, você, às vezes, na própria rotina, no dia a dia, você fala assim, opa, peraí, cara, você está confundindo o que é o sacerdócio não é isso. Aí você começa a falar para o pessoa o que é de fato o sacerdócio, e aí fala, padre, então eu estou confuso. Padre, isso não é para mim. Porque o que vai definir a pessoa, o vocacionado, a entrega dele na experiência do amor. Cara, se aquele jovem, ele entra no seminário, qualquer coisa que você pede, você vê que o cara faz com amor. O cara vai pra missa com amor, o cara vai pra aula com amor, o cara vai trabalhar com amor, o cara vai pegar na enxada lá pra construir um lago com amor, vai pra horta com amor. Se você vê a pessoa fazendo tudo aquilo por amor, você vê a vocação nítida. Agora você vê um que vai meio embirrado, que vai não sei o quê, reclama de tudo. Aquela tiriça, né? Nada tá bom, não tem ânimo pra nada. Você fala, e o que você quer da vida? Como você vai viver o ministério assim? Você chega e você fala assim, padre. Eu falo assim, eu falo pra eles, ó, Sim, o padre é meio bocudo, não fico escondendo não, já vou falar na lata logo. E que eu acho legal também, né, que eu acho que isso é muito, muito bacana até da gente comentar aqui, que a gente vê que vem jovens de várias comunidades, paróquias, né? E aí, por exemplo, sim, existem paróquias que são mais carismáticas, né? E existem as mais tradicionais, né? E isso chega para você também, né? Os jovens que são mais tradicionais lá, que foram chamados da forma tradicional e, lógico, da forma carismática, né? Como que é isso daí lá? Como que tem sido isso daí? Chega. E isso é um jogo de cintura, Renato, que é muito complicado. Porque às vezes quer estabelecer como se fosse um padrão. Por exemplo, todo mundo tem que ser igual. Isso é muito ruim, porque o dom ele não é igual para todo mundo. A percepção espiritual não é igual. Nem para nós três, que às vezes, por exemplo, vamos pensar que nós três temos o mesmo carisma. Nem para nós três que temos o mesmo carisma, a percepção vai ser igual. Porque o espírito age de maneira diferente. Exatamente. Claro, vamos falar de unidade. Age de maneira diferente, mas o centro é o mesmo. Se o cara é carismático, se o cara ele já é mais tradicional, o que a igreja vai construir é ele ser padre. O quesito de identidade espiritual é outro. E às vezes os seminaristas eles querem ter essa igualdade. Todo mundo tem que ser assim. Todo mundo tem que fazer tal coisa. Claro, aquilo que é pedido da igreja é pedido da igreja. Mas tem coisas que é particular, é devoção, é pessoal. E aí você tem que ter esse jogo de cintura para, vamos pensar assim, entre aspas, agradar o carismático, mas também agradar, entre aspas, o tradicional. Não que eu seja tradicionalista, nada disso, mas você tem que fazer esse jogo de cintura porque é o individual de cada um, cara. É a experiência de cada um. E a gente precisa respeitar isso. É do dom do Espírito Santo. E claro, o cara é tradicional, aí você vai quebrar o tradicionalismo exagerado. Você não vai deixar o cara entrar lá com um pensamento de tradicionalista exagerado que o cara vai querer voltar, por exemplo, a sei lá quanto tempo atrás. Você tem que fazer ele acompanhar a igreja. Você vai fazer o cara acompanhar o Concílio Vaticano II. Você vai fazer o cara acompanhar aquilo que a igreja é atual. Mesma coisa o carismático. Você não vai deixar o cara fazer oba-oba e, tá tudo liberado, bora. Não que o carismático seja liberal, mas para falar assim, você também não vai sair à torta e direita fazendo qualquer coisa. Então você tem que pegar o quê? Documento da igreja. O que a igreja diz? A igreja diz isso. Então faça isso. Mesmo que às vezes você tenha seu sentido espiritual, mesmo que às vezes você tenha sua particularidade. E isso é por isso que eu falo que o seminário é esse processo de destruição. Porque você tem que destruir o tradicional exagerado e você tem que colocar ele dentro daquilo que é tradição da igreja, né?
que a igreja diz, mas você também tem que pegar o carismático, destruir o carismático e falar, ó, isso daqui é a tradição da igreja. Enfim, para resumir a resposta, você pega o cara, destrói e fala assim, você precisa ser isso porque a igreja pede isso. Não sou eu que peço, é a igreja, documento, e você apresenta documentos, você apresenta os fatos. É o que a gente sempre fala, né? É melhor eu errar com a igreja do que acertar sozinho. Sozinho, né? Exato. E eu acho que, você falando do convite das pessoas, assim, às vezes vão surgir, lógico, quando a gente fala seminário, são para os meninos, para os homens, né? Mas se um grupo de jovens que tem as meninas que querem ir lá, elas podem visitar o seminário também? Porque falar, mulher não pode entrar lá, menina não pode entrar lá. Como que funciona isso? Quando às vezes eu recebo, porque dentro da diocese, a minha função como reitor também é cuidar da parte vocacional. A gente chama isso de promotor vocacional. Então, às vezes chega, eu, por exemplo, estou acompanhando 4 meninas para ingresso na congregação. Então, você acompanha a jovem e você fala assim, olha, o teu carisma é tal. Entendi. Então, aí você entra em contato com as congregações, com as comunidades e você fala assim, olha, eu tenho uma jovem que ela está desejando dar uma resposta. Então, entrar lá dentro para, por exemplo, fazer um encontro vocacional não dá porque é sacerdotal. Mas, por exemplo, eu sou uma jovem e padre, eu quero dar resposta a Deus, mas não sei por onde começa. Começa ligando para o seminário, para mim, que dali eu vou indicar. Entendi. Então você, já que esse é o teu carisma, você gosta de mexer, vamos pensar com criança, para falar de educação. Aí você vou indicar. Isso, por exemplo, as Irmãs do Cristo Rei. Isso, então você acaba, eu gosto de hospital, eu gosto de comunicação, eu gosto de, às vezes, idoso. Então, assim, você, a partir do carisma, você indica a jovem. Nós vamos estar colocando, né, depois aí nas legendas, aí o telefone do seminário, né, para estar em contato, né, com o padre, pessoal. E assim, é interessante isso daí, porque nós estamos enchendo o senhor de pergunta, né, mas assim, às vezes as crianças, os adolescentes, as pessoas que querem entrar, têm essas dúvidas, né, e o senhor está deixando um pouco mais claro pra gente. Aí, pensando agora no seminário maior, foi para Marília. Lá são 2 faculdades, filosofia e teologia. Sim. Aí vocês vivem lá como no sistema de internato também. Sim, também internato. Internato, com todas as regras que talvez vocês tiverem aqui um pouco mais ainda, por ser um pouco mais... Já está fazendo uma faculdade e tudo, né? Existe uma grande diferença nas regras entre o menor e o maior. Diferença sim, porque às vezes o menor está acostumado com uma rotina. Chega no maior é outra, porque é nível de faculdade. Já é um nível, digamos assim, superior. Então, você vai tratar o cara já com outra perspectiva, outra realidade. Os professores são outros. A cobrança, a própria expectativa que a diocese cria sobre o candidato, sobre o jovem, então já é outra. O cara já começa a sentir um pouco aquilo que é responsabilidade, aquilo que é exigência da igreja, aquilo que é exigência pastoral. Então, aí já tem os estágios pastorais, né, padre? Isso, aí já tem entre os estágios pastorais. Que é na teologia, já quase no finalzinho, como que funciona? Na filosofia. Na filosofia. O cara, primeiro ano de filosofia. O cara chegou lá, ele já chega com uma pastoral. Que nem, por exemplo, os meninos que vão concluir esse ano, que são 7. Eles, no final do ano, nós já vamos passar para ele a perspectiva dele para o ano que vem. Então, ano que vem, você vai para o primeiro ano de filosofia, só que você vai fazer pastoral em tal paróquia. O nosso seminarista que está lá fazendo o estágio pastoral é o primeiro ano dele em Marília, né? É o Gabriel. Não. Gustavo. Gustavo. Gustavo Barbosa. Gustavo, o Gustavo está lá, o primeiro ano dele. Achei legal que ele falou, nossa, logo de cara, no primeiro ano, já caí aqui na Maristela, né? Eu acho que ele falou mesmo isso daí. Foi o primeiro ano dele, ele é de Tarabai, né? Isso, Tarabai. E tá lá com a gente lá, né? E assim, existem, por exemplo, você que ficou lá no seminário maior, esses tabus de qual paróquia que vai, se tem uma preferência, puta, não queria ir nessa, tem alguma coisa assim, alguma paróquia que às vezes, nossa, essa dá até arrepio, que acho que tem muito serviço, ou não, isso aí é a gente que daqui da paróquia que vê isso, como que funciona? Na verdade, quando a gente vai definir para onde cada um vai... Você já vê o perfil, né? Nós já vemos o perfil. Você pega o perfil do candidato, você pega o perfil da paróquia.
Vamos pensar assim, o Gustavo. O Gustavo já é uma pessoa um pouco mais tímida. E aí você pega essa timidez e fala assim, peraí, onde eu vou quebrar essa timidez dele? Maristela. Pensar assim, porque é mais movimento, já tem aquele fluxo todo, enfim, aquela coisa, né, que a gente sabe da Maristela. Então você já coloca o cara lá para ele quebrar a timidez e desenvolver. Então, Isso é interessante. então você já pega, vamos pensar um cara tradicional. Então você já pega o cara tradicional e você vai mandar uma paróquia carismática. Já para que é esse sentido. Destrói então para É o construir. contrário. É o contrário. É o contrário. Então Porque você se já vai coloca um carismático numa paróquia carismática, ele explode lá para cima. Isso. Então você já começa com essa percepção. Muito legal, padre. Por isso que o ensino aqui é observação. Aí a diocese tá de olho no cara. Aí no final do ano eu apresento pro bispo, ó, fulano é assim, 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 assim. Então vamos mandar ele para tal paróquia, porque vai quebrar isso. Vamos mandar com tal padre, porque quebra isso. E até isso eu ia falar para você. A ação do bispo, lógico que ele é o seu... Sim, superior. Chefe. Mas, dentro do seminário, ele não tem tantas, vamos dizer assim, ações dele, porque ele não convive com esses vocacionados, né? Sim. E aí, por exemplo, assim, aonde que entra a parte do bispo dentro do seminário? Isso. O Dom, por exemplo, só para entender, o Dom ele vai lá toda terça-feira. Toda terça. Toda terça o Dom tá aqui dentro do seminário menor. Toma um café com os meninos. Reza a missa, toma um café com os meninos, etc e tal. Na terça-feira, durante o café, fala assim, aquele fulano lá, quem que é? De que paróquia que ele é? Ele já vai... Então ele já vai, tipo, observando. Assuntando. Aí ele conhece aqui... Ele conversa com os meninos, então vai ver na rotina deles para ver isso daí também. Ele fica de olho nos meninos, dá aquele papo, aí ele fala assim, eu sei quem que é o fulano, mas fala pra mim, Padre Rafael, como que ele é no dia a dia? Porque uma coisa, por exemplo, você tá diante... Uma terça-feira e outro dia... É uma coisa, você tá diante do bispo, né? Você vai, o cara vai ficar quietinho, pianinho aqui, ó. Outra coisa é no dia a dia. Então, assim, o Dom sabe quem que é o fulano, e aí eu chego e falo assim, Dom, o fulano é assim, assim, assim. Então o meu papel é apresentar pro Dom quem que é o cara no dia a dia. Entende? A mesma coisa acontece no maior. No maior nós somos em 4 padres. Eu, que vou cuidar da dimensão intelectual, o Padre Rafael Moreira, que vai cuidar da dimensão pastoral, o Padre Rafael Andreata, que cuida da dimensão espiritual, e o Padre Jurandir, que cuida da dimensão humana. Então, a cada 15 dias tem um padre lá no maior, que aí a gente chega no final do mês, numa reunião, fala, Dom, a minha percepção do fulano é essa. Aí o outro padre fala, o outro fala, o outro fala. Não fica uma visão fechada. É uma visão que a diocese tem, por exemplo, a partir de 4 olhares. 4 dimensões, 4 olhares, 4 percepções. Só para a gente fazer um comparativo. Hoje aqui o Seminário Menor, vocês estão em quantos? Em 29, contando com o de Araçatuba. Contando com o de Araçatuba. Isso. E lá no Seminário Maior estão em quantos vocacionados? No caso já seminaristas, né? 13. Aí já passa a ser seminarista ou não? Como que não, pode seminaristas ser? Eles já são aqui já é ou não? Na verdade, se você pegar numa regra da igreja, Isso. A nomenclatura de seminarista o cara só recebe no primeiro ano de teologia. Tá Depois que ele receber a admissão às ordens sacras. Porque para chegar ao sacerdócio a gente passa na admissão. Primeiro ano de teologia. Opa, peraí, o cara já fez um trajeto de ensino médio, filosofia, o cara é bom. Então vamos admitir ele. Aí na admissão, ele vai ser chamado de seminarista oficialmente pela igreja, digamos assim. Aí depois, no segundo ano de teologia, ele recebe o leitorato, no terceiro, o acolitato, que é para proclamar o evangelho e para distribuir a Eucaristia. No último ano, o diaconato. Aí depois o sacerdócio. Para a gente encerrar, chegou no diaconato, último ano de teologia... É assim, ó, vai ser padre, não tem essa ainda, né? Existe um... Tem uma prova final, meu amigo. Eu lembro do nervosismo desse rapaz aqui, ó. Na semana, estudando, para defender... Mais uma vez eu ia defender uma tese, um TCC? Eu fui defender, na verdade era monografia. Monografia, Nós fomos defender uma ideia e depois... E se não passou nisso, esquece. Acabou. Se o cara não passou na monografia... E além da monografia, ele tem a De Universa. Se o cara não passou na De Universa, já era.
Ele vai poder fazer no ano que vem, ou não? Pronto. Não, dependendo da diocese, a diocese não Corta. Corta o fulano. Entendeu? E, ô padre, uma vez eu vi um negócio que eu não sei se é verdade, eu queria que o senhor falasse. Existe por exemplo, padre Rafael agora vai ser ordenado padre. Existe um parecer dos outros padres Uma concordando, banca, né? exatamente, concordando, falando, não, o padre Rafael concordo que ele vira padre. Existe isso? Esse aí que ele ficou nervoso. Na verdade, eu acho que o que ele está falando é do escrutínio. Porque, tem a de Universa, que a de Universa é a banca da faculdade. Você não sabe desse negócio. Existe isso. Eu sei que nós passamos junto lá. A faculdade, ela oferece a de Universa. Aí tem uma banca de professor. Tá, que aí é nível faculdade ainda. Nível faculdade. Tá. E o cara, ele pode perguntar o que ele quiser. Ele tem 45 minutos para perguntar para mim o que ele quiser. Ok. E eu tenho que responder de acordo com a teologia. Não passou nisso, acabou. Tá. Vamos pensar que o cara passou. Quando o cara passou, vai chegar no dom. O fulano passou, o Rafael passou na de Universo. E aí o bispo elabora o escrutínio. O que é esse escrutínio? Ele manda carta para vários padres. Vários, não é todos. Não é todos. Entendi. São para alguns padres, geralmente o que passou por pastoral. Ah, sim. Por exemplo, eu passei por 4 pastorais, então ele mandou para os 4 padres. Sua época era 2 anos? A minha época a cada 2 anos, agora é um só. Agora é um ano só. E aí eles dão um retorno. Aí, Renatão, esses 4 padres, eles dão um retorno, falam, não, o padre Rafael pode ser... E esse se chama? Escrutínio. Porque é por isso que eu falo, o cara chega no seminário e ele acha que ele vai ser padre. Se ele souber o processo que ele vai enfrentar, é um caminho muito complicado. O cara, ele é esgotado até a última gota. Por isso que a igreja... Tem que aguentar, porque depois aguenta lá na frente, né, Você padre? tem que aguentar lá na Tem frente. que aguentar lá na frente. Porque depois, a hora que chegar lá no ministério, você tem que estar convicto com aquilo que você quer, você tem que estar convicto do amor a Deus, que, perdão da palavra, tá, gente? Mas dane-se o mundo, eu quero viver para Deus. Então, ele tem que estar convicto disso tudo. E para ele estar convicto, ele precisa destruir o próprio ser, porque depois o mundo pega. Entendi. E se o cara não faz esse processo bem, ele entra frustrado no ministério. Eu não perguntei, mas lá dentro do seminário aqui vocês têm também a parte física também? Tem a parte física. Não tem que física. cuidar só da mente, né? Vocês têm a parte física também, onde tem um acompanhamento. Tem aula de educação física, Tem aula de educação física. Aí vamos pensar assim, o professor da quarta-feira às 4 horas da tarde não veio e a aula dele até às 6, por exemplo. Vamos jogar bola? Estamos fazendo nada? Vamos jogar bola. Aí a gente desce no campo, joga bola. Vocês têm uma academia lá também? Tem uma academia. Dentro da casa também tem uma academia muito bem equipada, por sinal. Então tem academia e tem caminhada, enfim. Então tem todo um... Legal. Porque o espaço Padre, é bem grande, né? Nosso tempo já está acabando e a gente queria agradecer, assim, do fundo do coração a sua presença aqui hoje. Foi uma coisa que muitas coisas a gente sabe, mas a gente ia perguntando para as pessoas que estão nos escutando, né? Sim. Que Deus ilumine o senhor, que o senhor continue sempre nessa luta aí, porque você toma conta de 28 vocacionados, assim, eu acredito que o dom colocou você lá porque... Sangue novo. Você tem capacidade. Vai sugar. Que o Espírito Santo possa sempre te guiar para saber as palavras certas onde usar para essa molecada. Sim. A gente queria agradecer e queria que o senhor deixasse um recado aí para a molecada que está escutando a gente, para os vocacionados, para os pais, né? Que pais. Às vezes vem nos filhos também, né? Porque às vezes os filhos não têm essa percepção, né? Não que um pai tem que escolher para um filho, né? Aí, muitas vezes, eu acho que para um pai, para uma mãe também, começar a dar um olhar diferente também, mostrar isso para os filhos, né? Porque às vezes o que fala, não quero meu filho que seja padre, não quero que seja não sei o quê, né? O que você pode falar para a gente aí, para esse pessoal aí? Vamos começar com os pais. Primeira coisa que a gente precisa orientar e falar para os pais é rezem pela vocação dos filhos. Primeira coisa. Porque a vocação ela é despertada dentro do seio familiar. A igreja, a pastoral, os acampamentos, os retiros, eles só são uma confirmação daquilo que eles vão entender dentro da própria casa. Então, a primeira coisa que um pai e uma mãe devem fazer é rezar pela vocação dos filhos. E às vezes existe
preconceito. Ah, não, mas vai ser padre, vai viver solitário, vai ser infeliz e etc e tal. Cara, eu vivo, por mais que às vezes eu tenho com 28, mas se eu tô sozinho no meu quarto, eu não sou infeliz. Eu na paróquia, por mais que tinha o padre Rodrigo comigo, nós dois só, não era infeliz. Dentro da São Pedro, sozinho, não era infeliz. O que gera felicidade? Aquilo que eu mais gosto de fazer. Se eu amo fazer, se eu amo entregar minha vida por amor a Deus, isso gera felicidade. Não importa se eu tô sozinho, se eu não tô, se eu vou almoçar sozinho, se eu não vou. Isso dá felicidade. Claro, companhia é companhia, né? Uhum. É presença, mas para dizer assim, que isso não gera uma infelicidade. Então, o que precisa os pais fazer? Primeiro, oração. Segundo, apoio. Apoiem os filhos. Tem as seminaristas que às vezes entram dentro do seminário, a maior dor dele é falar assim, o meu pai não apoia. Meu pai não olha mais na minha cara depois que eu decidi escolher a Deus. E isso pro seminarista, por pai, por mãe, talvez nem percebe isso. É como se fosse uma dor insignificante. Mas pro jovem que vê os outros recebendo abraço do pai, revê o outro recebendo abraço da mãe, isso é uma dor tremenda. É uma dor, assim, quase insuportável para o jovem. Então, apoiem o jovem. Segundo, para o jovem, 2 coisas que o jovem precisa aprender a viver. Arriscar. Porque no processo do arriscar, você encontra a resposta. Se a gente não se arrisca, a gente não vai encontrar a resposta. Para mim construir uma casa, eu preciso me arriscar a construir a casa. Planejamento, organização e tudo. Mas, se eu não arriscar colocar tijolo sobre tijolo, a casa não vai sair. Então, arrisca. Segundo, cuidado com o medo. O medo é a pior desgraça na vida do jovem. Porque ele tem, às vezes, medo do que Deus vai fazer ou medo do que os outros vão pensar. Foca naquilo que Deus ele quer realizar. E destrói o medo porque a gente sabe que o medo é coisa do encardido. Medo nos paralisa, né, O pai? medo nos paralisa. E eu não estou falando isso só, por exemplo, para sacerdote, para jovens que querem viver o sacerdócio. Para meninas que querem viver a vocação religiosa, que querem se entregar a Deus. Arrisca. Não arriscou? A igreja, Deus, ele sempre traz a palavra. Recomeça. Recomeço é aquilo que faz parte da vida do jovem. A gente erra, recomeça. Não deu certo? Recomeça. Então, para o pai e mãe, reza, apoia. Para o vocacionado, arrisca. Sem medo. Sem medo. Boa, E padre. vai para frente. Muito bom.